Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu trouxe um convidado super especial para falar um pouquinho sobre a carreira dele e sobre a visão dele sobre o Karatê. Eu sou suspeito para falar dessa pessoa, porque ele me ensinou muito dentro do Karatê. Aliás, dentro do Karatê não, ele me ensinou dentro da luta. Depois que eu treinei com ele, depois que eu aprendi com ele, depois que eu absorvi um monte de coisas dele, eu me tornei um lutador muito melhor, mais completo. Eu estou falando do sensei Vinícius Antony. Ele é muito conhecido hoje, está aí bombando no Instagram, graças a Deus, e compartilhando o conhecimento dele. E eu pude observar de perto a carreira dele. Eu cheguei a vê-lo lutar competições de Karatê, cheguei a lutar com ele 2 vezes. Em 1998, eu estava chegando, ele estava infelizmente se aposentando, ele se aposentou cedo até, com 32 anos. E eu cheguei a ver como ele era um atleta completo. Dentro do Karatê era praticamente imbatível. Anos depois, 10 anos depois, em 2008, a gente se reaproximou e foi ele, inclusive, que me introduziu no mundo do MMA, me colocando para treinar com o Vitor Belfort e mais para frente treinar o Vitor Belfort, né, eu ser o treinador de Karatê dele, sempre sob a supervisão do Vinícius. Mas antes disso, o Vinícius me ensinou muita coisa para que eu pudesse sequer pensar em ser técnico de Karatê. Ele me ensinou a ter uma visão ampla da arte marcial, ampla da luta. Então ele me ensinou chão, ele me ensinou queda, defesa de queda, ou seja, ele me preparou para o MMA. Isso me ajudou muito como atleta de Karatê. Ah, Jaime, mas você usa as quedas que ele te ensinou nas competições? Você usa as defesas de single leg? Você usa essas coisas? Você usa a finalização? Não, não uso. Mas eu tenho uma segurança gigantesca lutando competições de Karatê. Mesmo sem ter que usar essas coisas, saber disso me dá uma segurança e eu me coloco de forma diferente. Eu me sinto um lutador infinitamente melhor. Bom, chega de falar. Eu preparei 3 perguntas para ele e eu vou deixar agora ele explicar as coisas para a gente. Bom, a minha história com a arte marcial começou muito cedo. Eu sou filho de um lutador profissional de boxe. Meu saudoso pai, Valdir Antoninho Teixeira, que foi um grande pugilista aí do boxe amador no Brasil na década de 50, 60 e que depois se profissionalizou e foi lutar na Europa. Então eu desde muito cedo tive contato aí com lutas lá, já tinha esse contato com o boxe inglês e sempre fui um apaixonado. Como qualquer adolescente aí da década de 70, eu era fãzão do Bruce Lee, Van Damme e companhia, né? O Bruce Lee, claro, o primogênito, digamos assim, da história das artes marciais no cinema, e depois, na sequência, né, outros atores que apareceram dando essa chama, essa vontade de aprender arte marcial. Então, eu desde muito cedo tinha essa coisa de aprender luta. Eu comecei meus primeiros passos dentro da arte marcial japonesa foi no jiu-jitsu. Eu comecei com jiu-jitsu, mas era uma coisa assim muito esporádica. Eu treinava um pouco, voltava, eu tinha muitos amigos que treinavam, eu era garoto, o treinamento na época era muito caro, meu pai não queria financiar na época, e foi uma coisa assim que durou alguns meses na minha vida. E logo em seguida eu encontrei também o Karatê. E o Karatê se tornou uma paixão na minha vida. Comecei a treinar muito mesmo, eu realmente era uma pessoa que treinava absurdamente, era algo em torno de 6 horas aí por dia, algo parecido com o que o Jaime, meu amigo Jaime, faz também, um cara obstinado aí que treinava bastante. Então eu fui me aprofundando cada vez mais no Karatê e tive um grande privilégio aí na minha trajetória no Karatê, que foi conhecer o Sensei Sorraco Bastos. O Sensei Sorraco, ele tinha uma biblioteca vasta, realmente muito robusta em termos de artes marciais.
E ele me cedia, ele franqueava, né, essa biblioteca para mim, e eu podia ir lá ali realmente beber de uma fonte que naquela época, né, eu estou falando de uma época, eu estou falando de algo em torno aí de 1989 a 90, 92, quer dizer, mais de 30 anos atrás. A internet não era isso, não existia a internet na verdade, e a gente não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia você clica aqui na internet e você acha o que você quiser, né? Naquela época não, era muito difícil. Toda a literatura que tinha, né, que não era muita, era em japonês ou em inglês. E ali é que era um verdadeiro trabalho de garimpar para entender o karatê. E foi nessa época que eu comecei a entender que o karatê era uma arte híbrida e que ela teve contato com várias outras modalidades de luta. E isso criou uma curiosidade muito grande em mim. Só que eu naquela época eu era muito aficionado pelo karatê como ele era apresentado naquela ocasião, que era um esporte de contato, de combate, né, na verdade. Então, hoje eu sei que desde 1958, o karatê que é versado no mundo, ele é um karatê esporte de combate. Ele ainda preserva algumas coisas das artes marciais, né, do contexto de arte marcial, do budô e etc e tal, mas ele é uma modalidade esportiva, tá bom? Todo o treinamento, toda a maneira de golpear, toda a maneira de entrar e sair, o controle de distância, tudo é feito para marcação de pontos em uma competição esportiva, tá? Então, nessa época eu era muito voltado para o esporte e realmente eu comecei a treinar com o objetivo de me tornar talvez um atleta olímpico um dia, tá? Bom, treinei bastante, esse dia de ser um atleta olímpico nunca chegou e acabou que em 1998 eu abandonei as competições. Confesso até que de maneira precoce, eu tinha só 32 anos na época, tá? Mas eu resolvi abandonar as competições e resolvi direcionar toda a minha energia, toda a mesma energia que eu tinha para ser campeão, eu virei para estudar e entender o karatê como arte marcial. E nesse trabalho de pesquisa e de estudo, eu entendi que o karatê é uma arte marcial híbrida realmente e que ele foi construído através da compilação de várias outras artes marciais, tá? Dentre elas, o Muay Boran, que são os antigos estilos de Muay Thai, que hoje em dia a gente conhece como boxe tailandês, né? O Muay Boran era os estilos originais, que depois foram compilados e se transformaram no que a gente conhece como Muay Thai. O Kali das Filipinas, o Kung Fu chinês, o Torite e o Tegumi, que são dois estilos de luta agarrada, né, que se praticava muito em Okinawa e que eram oriundos do Japão, estilos de jiu-jitsu, além do jiu-jitsu do clã Satsuma, que era um clã japonês que dominou ali os bastidores, digamos assim, de Okinawa durante mais de 250 anos. Então, quer dizer, tudo isso, né, contribuiu em muito para o desenvolvimento e para o surgimento daquilo que a gente hoje conhece como karatê, tá? Que na ocasião era completamente diferente porque os objetivos propostos eram outros. O karatê era uma arte de defesa pessoal. A hipótese de uma competição onde dois atletas de karatê se enfrentariam para ganhar essa competição através da marcação de pontos era inconcebível. O karatê era um sistema de defesa pessoal que vislumbrava o combate como um combate de defesa pessoal deve ser, né? Começo, meio e fim. Então existia média, curta, longa, né? Existia clinch, existia queda, existia defesa de queda, existia luta no solo. Então tudo isso existia guardando as proporções e as predileções dos estilos, dos mestres, das regiões, tá? Então o karatê ele tinha diversas ramificações, tá bom? Então, por isso eu resolvi estudar outras artes marciais que pudessem me dar um entendimento mais profundo de como o karatê foi criado. Eu comecei a estudar, já que é muito raro a gente encontrar estilos de Muay Boran, né, aqui hoje em dia, especialmente no Ocidente, tá? Eu tive o privilégio também de conhecer um professor italiano, Marco Bruschelli, que era formado em um estilo de Muay Boran e também era professor instrutor de Muay Thai. E com ele eu fiz a minha formação de Muay Thai. Depois eu fui para o kickboxing para conseguir uma graduação internacional pela UACO e sou graduado também em kickboxing e em Thai boxing pela UACO. Me graduei faixa preta de jiu-jitsu, porque através do entendimento do jiu-jitsu eu também poderia entender várias outras técnicas que existem dentro do corpo técnico do karatê, tá? Estudei a fundo o Kung Fu, o Torite e o Tegumi para entender todas as situações que existem ali dentro do combate dessas modalidades e com isso eu desenvolvi um entendimento
sobre a movimentação do karatê, que a maioria hoje dos karatecas não possui. Por quê? Porque a grande maioria treina só para competição. Tá? Hoje em dia, se você olhar para um kata do karatê, você vai ver que tem muito movimento, né? Na verdade, a maioria dos movimentos do kata você nunca utiliza em uma competição de karatê. São movimentos que você jamais vai utilizar ali, porque eles não têm funcionalidade para esse formato de combate, porque a maioria desses movimentos foram idealizados, foram criados quando o karatê era uma luta de defesa pessoal. Por isso a gente vê muito movimento ali que você faria quando a luta de karatê esportivo é interrompida. E é por isso que a gente nunca vê esses movimentos acontecendo. Mas enfim, esse meu desejo de conhecer mais profundamente outras modalidades de artes marciais foi através dessa vontade de também entender mais profundamente o karatê. Ao longo da minha carreira, digamos assim, ou da minha vida dentro das artes marciais, porque é uma vida, são 40 anos dentro da arte marcial, treinando, me desenvolvendo, estudando, eu já participei de milhares, eu tenho certeza, eu posso inequivocamente afirmar que foram milhares de combates indoor, onde o objetivo era buscar algo mais próximo da realidade. Então, fazendo combates onde a gente podia fazer praticamente tudo, né? Tirando aí a exceção dos golpes ilegais, né? Como dedo no olho, puxão de cabelo, mordida, golpes na região genital, combates onde a gente podia fazer de tudo, né? Soco na cara, cotovelada, joelhada, queda, chão, trabalho de chão, tudo que fosse necessário ali para trazer o combate para um ambiente mais realístico. E além de tudo, algumas vezes eu precisei utilizar de maneira mais incisiva, né, a técnica do karatê, seja na rua ou instrução de forças militares, onde a coisa era um pouquinho mais, vamos dizer que a temperatura fosse um pouquinho mais alta, aí tinha que colocar a vela. Então eu posso afirmar que foram aí alguns milhares de combates, né? E dentro desses combates, o maior diferencial que o karatê me trouxe foi algo que eu conquistei não só no treino da luta do karatê, mas no treino do fundamento e no treino do kata, que é a consciência corporal. Né? Hoje eu tenho, eu acredito, sem falsa modéstia, que eu tenho uma consciência corporal privilegiada, e isso me dá também um controle posicional, um controle de tempo e distância também privilegiados. E isso fazia uma grande diferença quando eu enfrentava a maioria dos lutadores, porque a maioria das modalidades, savate, kickboxing, kung fu, muay thai, elas têm uma particularidade, elas lutam muito da média para curta, e nós karatecas conseguimos controlar muito bem a longa para média, e isso faz uma diferença muito grande no combate, quando você tem um espaço físico controlável, é claro, né? Então, todas essas modalidades aí que eu pratiquei, elas me davam o teor técnico necessário para enfrentar o adversário, tanto na curta distância, quanto na luta de quedas, quanto na luta do solo, tá? E também eu tinha o detalhe, a diferença, né? O grande diferencial que era esse controle posicional e o controle de distância, que na hora que a coisa apertava, fazia toda a diferença, tá? Eu em algumas oportunidades já enfrentei grandes campeões de outras modalidades, e na hora que a coisa ficava mais apertada, eu usava esse subterfúgio aí do controle da distância. E vou sem falsa modéstia, teve vezes que eu fui mal tocado nessas situações por conta de conseguir usar esse controle de distância aí. Mas eu sempre fui um cara que gosta de colocar a prova, então eu sempre me aventurei dentro das águas do outro estilo. Se eu ia enfrentar um lutador de Muay Thai, eu jogava no jogo dele. Se eu ia enfrentar um lutador de Jiu-Jitsu, eu jogava o jogo dele também, porque eu gosto do desafio, eu gosto de me aventurar. Mas é claro, né, como qualquer lutador, quando a coisa aperta, eu buscava ali a minha área de dominância, que era o karatê, o controle de tempo e de distância, especialmente isso que eu falei para você. Por isso eu sempre falo para todos os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, da importância de se treinar o kata, porque o kata ele te dá uma consciência corporal e um controle posicional, né, que você não adquire só lutando o karatê. Você precisa conhecer a arte marcial como um todo para a coisa funcionar. E esse realmente é um grande diferencial. Bom,
essa última pergunta aí dá muito pano para manga, tá? A diferença entre a canelada do Muay Thai e o Mawar Shigeri, o chute semicircular do Karatê. É uma diferença, tem duas diferenças. A primeira é que são golpes diferentes. Apesar de parecerem golpes iguais, mas que são aplicados de maneiras diferentes devido às modalidades esportivas, não é isso. As modalidades de luta não é somente isso. Porque a mesma canelada que existe no Muay Thai também existe no Karatê e ela é chamada de Sune-Geri ou de Harai-Geri. Também algumas escolas chamam de Sune-Harai-Geri, tá? E eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas tecnicamente, a diferença entre o Mawar Shigeri, que a gente vê especialmente no Karatê Shotokan, tá? A gente vê mais, com mais ênfase no Karatê, não vou dizer nem no Karatê Shotokan, mas no Karatê competitivo, uma vez que a maioria dos estilos que participam de competições do Karatê JKA, do Karatê tradicional, do Karatê WKF, todos os estilos, seja Vado-Ryu, Seigokan, não interessa, eles acabam se adaptando à realidade esportiva e tendo ali o mesmo formato. Dá pra gente dizer, sem ser leviano, que o lutador de competição, o lutador de Shiai Kumite, o próprio Shiai Kumite, ele é um estilo de Karatê, tá bom? Porque todos os estilos que participam desse formato de competição, eles acabam ficando muito semelhantes. Você vê grandes diferenças de um Karateka Goju-Ryu para um Karateka Shotokan, mas quando eles participam de competições da WKF, por exemplo, eles ficam praticamente iguais, tá bom? Agora, quando a gente quer ver uma diferença gritante, na forma de aplicar os golpes, a gente olha para uma competição de Karatê Kyokushin, porque o formato esportivo é completamente diferente. E no Karatê Kyokushin você vai encontrar de monte Sune-Geri, Harai-Geri, que são chutes de varredura, que são a mesma técnica que é mais frequentemente utilizada pelo Muay Thai. No Muay Thai você também tem chutes recolhidos, mas chutes recolhidos no Muay Thai são muito, muito pontuais, tá? O Muay Thai é a luta das 8 armas, São os 2 punhos, os 2 cotovelos, os 2 joelhos e as 2 pernas. E quando a gente fala de perna, a gente está falando do joelho para baixo. Então, do joelho para baixo vale tudo. É pé, peito de pé e canela, tá bom? Então, vamos lá. Tecnicamente, o Mawar Shigeri, ele é um golpe feito para desacelerar no ponto de impacto, tá bom? Na técnica correta, você coloca a sua alça de mira, que é o seu pé de apoio, apontado para o alvo. No momento da rotação e da conclusão do chute, você vira o quadril para que o teu pé atinja o ponto de impacto e você faça uma desaceleração instantânea da energia cinética gerada pelo movimento. Com isso, você vai ter um impacto percussivo. Você vai bater ali na cabeça ou no corpo do adversário e o impacto vai reverberar, vai repercutir. É como um golpe de percussão mesmo, que a gente chama. Quando você bate num tambor e puxa a baqueta de volta. Pum, bate e puxa. Já o chute de varredura, ele propõe uma técnica diferente. Você tem que projetar a energia do chute pelo menos 45 graus à frente, angulado ao teu ponto de impacto, ou seja, você tem que direcionar a tua energia para um ponto futuro, tá? Então, o teu objetivo é passar pelo alvo e não acertar o alvo, se eu consigo ser claro dessa maneira. No Mawar Shigeri, um chute de Riki, a perna de apoio aponta para o alvo durante toda a primeira metade do movimento. Quando você passa da metade da linha média do corpo, você passa da linha mediana do teu corpo, você gira o quadril, chuta e recolhe, a perna volta pelo mesmo caminho. Então você mantém o pé apontado, chuta, recolhe, volta. O Sune-Geri ou a canelada do Muay Thai, você vai botar o teu pé em 45 graus para um ponto futuro, além do ponto de impacto. E quando você chutar, você passa pelo alvo. Então a ideia é que você atravesse o teu alvo em vez de impactar o alvo. Essa é a diferença técnica entre os dois. Agora, é preciso entender, essas duas técnicas existem nas duas modalidades, tá? Aquilo que eu falei, tá? Você usa chute de recolhido também no Muay Thai, mas usa menos. Você usa mais quando você usa a perna da frente. Quando você vê um chute semicircular no Muay Thai que é desferido com a perna da frente,
quase sempre você vai ver também esse processo de Hiki sendo aplicado, tá? E no Karatê, o Karatê no formato de competição JKA, ITKF, WKF, a gente não vê porque não marca ponto, tá bom? E o objetivo não é causar dano ao adversário, não é fazer o adversário entrar em colapso físico pelo dano sofrido pelos golpes. Por isso, a gente, nas regras de competição, é enfatizado o chute com o Hiki, porque você tem mais controle e você causa menos dano, tá bom? Bom, galera, espero que tenha ficado clara aí a explicação, tá bom? E é isso. Foi um grande prazer participar aqui dessa entrevista com o meu amigo Jaime Sandro, que eu tenho o privilégio aí de estar sempre perto e curtir muito aí a sua jornada, meu irmãozão. Forte abraço a todos vocês aí. Os